Então, a minha primeira pergunta é: devem os discípulos de Jesus celebrar a festa dos judeus? Sim. Primeiramente, porque elas não são as festas dos judeus, mas sim as festas do Eterno, como diz Levítico 23, 1, 2. Então, o Senhor falou a Moisés e ordenou. Então, o Senhor falou a Moisés e ordenou: orienta os israelitas do seguinte modo. As festas do Eterno, as quais os convocarei, são as minhas santas assembleias. Estas são as minhas solenidades. Quem está falando? O próprio Deus. Ele mesmo está dizendo que não tem esse negócio de festa dos judeus. Orienta que as festas de Yahvé, as festas do Eterno, as quais os convocarei, são as minhas santas convocações, as minhas santas assembleias. As festas são do Senhor, não são dos judeus. Os judeus praticam, celebram, porque é um mandamento do Senhor, mas é uma festa para todos. Em segundo lugar, porque as festas, elas não foram dadas somente aos judeus, e sim para todo o Israel. Veja aqui o que diz Malaquias 4:4. Lembrai-vos, portanto, da Torá, lei de Moisés, meu servo, dos decretos e das leis que lhe ordenei, no Horebe, no deserto, para todo o Israel. Em terceiro lugar, e talvez essa seja a principal razão, é simplesmente porque Deus ordenou que celebrássemos. Basta somente isso, bastaria somente isso. Se Deus mandou que as festas eram dele e que celebrássemos, não precisaríamos de mais nada. Mas é importante esclarecer um mandamento que não existe esse negócio. Isso é mandamento para os judeus, isso aqui é mandamento para os gentios. Não existe isso. Quando a palavra fala para todo o Israel, está falando do Israel espiritual de Deus, e não do Israel cidade, e não do Israel filhos de Jacó. Se algum estrangeiro reside entre vós e celebra a Páscoa do Eterno, deverá celebrá-la segundo o ritual e os costumes da Páscoa. Haverá entre vós apenas um estatuto e uma lei, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. E também, Levítico 24, 22, a sentença será entre vós a mesma, quer se trate de um natural da terra ou estrangeiro, pois eu sou o Eterno, eu sou o Yahvé, vosso Deus. E Deus não faz acepção de pessoas. Se seguimos a Ele, é porque Ele considera todos iguais, independente se um é judeu e o outro não. Mas se todos seguem os mandamentos dele, somos um só povo. E é importante que o Israel de Deus são todos aqueles remidos no sangue de Yeshua. Independente se o sangue
vem da linha de Jacó e dos patriarcas, ou se a pessoa se achegou ao Eterno através de Yeshua. Não importa de onde veio. Agora, existe sim uma instrução que é só para os judeus. Põe-te em pé, levanta-te e resplandece, porquanto a tua luz é chegada e a glória de Yahvé raia sobre ti. Em verdade, as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve todas as nações. Mas sobre ti levanta-te a face de Yahvé, e a sua glória aparece sobre ti. As nações caminharão na tua luz, e os reis no clarão do teu sol nascente. É importante a gente entender aqui que Israel foi um povo escolhido e separado por Deus. E aqui ele está dizendo que os judeus têm um mandamento de levar a luz para o mundo e abençoar aqueles que estão com ele, né? Que estão com o Senhor. Então, esse mandamento é dos judeus, né? Como uma luz que brilha no mundo, porque receberam a Torá do Senhor e essas instruções devem ser espalhadas para o mundo para que as outras pessoas possam ser iluminadas e fazer parte do povo de Deus. Em Levítico 20, de 24 a 26, diz o seguinte: Eu, Yahvé, o Eterno, vosso Deus, vos separei desses povos maus. Fareis distinção entre o animal puro e impuro, entre a ave pura e a impura. Não vos torneis, vós mesmos, imundos por meio de animais, aves ou qualquer criatura que se move rastejando sobre a terra, os quais separei de vós, por serem eles impuros. Sereis consagrados a mim, pois eu, Yahvé, o Senhor, sou santo e vos separei de todos os povos para serdes exclusivamente meus. O Eterno separou um povo para ser referência para as nações. Mas por que será que eles escolheram o povo judeu, né? O povo de Israel? Simplesmente porque foi promessa de Abraão. E o Senhor cumpre as suas promessas. Olha o que diz lá em Gênesis: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Ele não vai abençoar só os judeus. Ele vai abençoar todos os povos da terra. E olha o que diz em Gálatas, no Novo Testamento: desse mesmo modo, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não declara e aos seus descendentes, como se referindo a muitos, mas exclusivamente ao seu descendente, transmitindo a informação de que se trata de uma só pessoa, isso é, Yeshua, o Messias. Em outras palavras, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de maneira que venha a invalidar a promessa. Abraão era um homem justo, porém numa terra corrompida, e ele foi escolhido por Deus para ser o pai de muitas nações. A lei de Deus foi outorgada, quer dizer, foi
cedida, né, foi liberada aos judeus. A gente não diz a lei foi entregue aos judeus, né? Por quê? Porque ela é entregue a todos, né? Se falasse assim, o Senhor entregou a lei a Moisés, aos judeus. A pessoa poderia pensar, não, então é só dos judeus. Então não se usa o termo entregou, usa outorgou. Outorgar, tem um advogado aqui, né? Outorgar é ceder o direito a alguém, mas não é propriedade de ninguém. Então, todo aquele que se volta ao Eterno para seguir as suas instruções são considerados povo de Israel, povo de Deus. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Um dos propósitos da vinda de Yeshua foi reunir as ovelhas perdidas de Israel que foram dispersas. Yeshua veio abrir uma porta que nos reconcilia com o Eterno, como diz a palavra. E se Israel estava desligada do Eterno, é porque eles transgrediram a lei do Senhor, e o pecado faz separação entre Deus e nós. Mas a porta que Yeshua abre é uma porta para aqueles que se arrependem da vida que tinham. Mas essa fase do arrependimento é apenas o começo, não termina ali. Muita gente pensa assim, não, eu já me arrependi, agora pertenço a Deus, não preciso fazer mais nada. Posso seguir minha vida tranquilo, já sou salvo. E não é bem assim. Porque o arrependimento, ele permite que a gente passe pela porta. Mas essa porta, depois que passamos, o caminho, ele é estreito. Você tem que obedecer ao Senhor, você tem que mudar de vida, você tem que deixar essas coisas que te separavam de Deus para trás e seguir uma nova linha. Isso é importante. Essa porta, a Bíblia fala que é estreita. Eu acho que além de estreita é baixa. Porque além de você passar de lado, você tem que passar abaixado. Porque não dá, é uma porta muito estreita. Mas é essa porta que o Senhor quer que nós passemos. E por que o caminho é estreito? Porque nós sempre temos a tendência de fazer o mal. O pecado faz parte da nossa estrutura. Nós somos sempre tentados ao mal, e é somente a palavra do Senhor, a confiança nas promessas do Senhor é que nos fazem caminhar por esse caminho estreito, sem essa velha natureza de pecar e repetir o pecado e não sentir nada, não sentir nenhum aperto no coração quando estamos pecando contra Deus. O argumento também usado que depois do sacrifício de Yeshua não tem mais sentido obedecer nada da lei, isso não é verdade. Porque será que o Senhor derramou o seu sangue inutilmente? Será que todo o sacrifício, né, toda a vida dele dedicada à nossa salvação foi em vão? E outra coisa, olha o que diz Hebreus 1:1. 1 e 2. Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nestes últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo que existe e por meio de quem criou o
universo. Será que as festas listadas lá em Levítico 23, elas são somente para os judeus? Não. As festas são para o povo de Israel. E ele fala na palavra que é estatuto perpétuo, quer dizer, uma coisa eterna, para o resto da sua vida, e para você passar para os seus filhos passarem para os seus netos e ir em frente. Estatuto perpétuo. E é sempre importante lembrar que quando Israel deixou o Egito, né, no Êxodo, saiu do Egito, liberto, não foram só os judeus que saíram, várias outras pessoas se juntaram ao povo e saíram juntos. E essas pessoas também seguiram aquilo que estava, aquilo que Deus determinava. E elas foram consideradas também povo de Israel. Não é porque não eram judeus, pelo contrário, eram egípcios, que muitas vezes fizeram parte das atrocidades, às vezes, contra eles mesmos, de chicotear, de bater, de pesar, e mesmo assim se juntaram a eles. Não há como a gente fazer distinção entre judeus e gentios quando a gente se refere à fé num Deus único, num Deus um. As Escrituras falam e repetem que o povo de Israel é composto pelos ramos enxertados e pelos ramos naturais. São esses ramos enxertados e os ramos naturais é que fazem a oliveira florescer, cuja raiz é Yeshua, é o Messias. Os que se achegam a Deus através de Jesus, através de Yeshua, não é uma coisa nova, por exemplo, para o apóstolo Paulo, pois toda a história dos hebreus sempre existiu aqueles que foram considerados como o povo de Israel, né? Ruth, Raabe, né? E várias outras pessoas não eram judeus, mas amavam o Deus um e amavam o povo judeu, e aí se tornaram povo de Deus. Mas muitos dizem mas não são só 4 mandamentos para os gentios obedecerem, como está lá em Atos 15. Se você analisar de uma forma simplista, até parece que cumprindo os 4, acabou. Mas nós temos que sempre olhar o contexto. Olha o que diz Hebreus 15, 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. E o foco aqui eram os convertidos. Mas o que os fariseus queriam? Que os judeus, os gentios recém-convertidos, só pudessem frequentar os cultos, a sinagoga, se fossem circuncidados. Mas logo em seguida veio a resposta. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas.
Tiago considerou que naquele momento a circuncisão não era uma coisa importante para aquele momento, porque tinham outras coisas que deveriam seguir, e eles tinham hábitos de, por exemplo, de idolatria, de comer sangue, de comer animal sufocado. Então, Tiago considerou ali que era mais urgente começar com aquilo que eles tinham como costume, e aos poucos eles iriam aprendendo o resto. Tanto é que no capítulo 21 ele fala claramente aqui, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então, em vez de criar barreiras para aqueles que querem se achegar a Deus, nós devemos facilitar. É deixar que eles têm certas coisas que são inegociáveis. Por exemplo, a pessoa vir para cá e sair daqui e adorar ídolo, é inegociável, então não dá. A pessoa que come sangue, que sangue é o símbolo da vida, é inegociável. Então, o que Tiago fez? Vamos deixar as coisas mais importantes que eles têm costume de fazer, e depois, aos poucos, eles vão aprendendo. Nós nunca podemos cercear o caminho daquele que quer se achegar a Deus. Então, ele começou com 4 coisas essenciais, não que terminasse ali, né? Não que fez as 4, os gentios têm que cumprir 4 mandamentos, não tem isso, né? E eu acredito que o texto seja claro para todo mundo. E muita gente pergunta assim, então por que eles não incluíram não matar, não roubar? Não tinha sentido repetir ali os 10 mandamentos, porque também não era hábito deles, eles não saíam matando todo mundo, não saíam roubando de todo mundo. Eles começaram com aquilo que era costume deles fazer, e coisas que eram inegociáveis. E os detalhes da lei, eles aprenderiam depois. À medida que você vai se chegando, você vai estudando mais, vai conhecendo mais, vai frequentando o estudo e vai aprendendo. E aquilo vai tocando seu coração e você vai mudando. Então, as coisas, muitas vezes, elas têm que ser graduais, né? Você não se converte ao Senhor e no dia seguinte você acorda outra pessoa. Não sou mais eu, sou perfeito agora. Não é assim. A coisa é gradual e leva anos. Da mesma forma, a pessoa, para deixar esses hábitos que são contrários a Deus e claramente na palavra dele, é gradual, né? Não podemos exigir de uma pessoa da noite para o dia se mudar a vida toda. Impossível. Outra coisa, muitos dizem que a lei foi cravada na cruz. Com a morte de Yeshua, não precisamos mais seguir a lei, porque cravou a lei na cruz. Isso é uma interpretação totalmente errada, né? Veja o que o próprio Yeshua falou. Não penseis que vim destruir a lei ou profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda certeza vos afirmo que, até que os céus e a terra passem, nem o Iud se omitirá da lei até que tudo se cumpra. Iud é menor letra, é como se fosse uma vírgula. Então ele está dizendo assim, com toda certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nenhuma vírgula se omitirá da lei até que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus.
É tão claro, né? O texto é tão claro, não tem nada que você possa aí misturar e falar, não, mas tem uma tendência. Não tem, é muito claro. Mas, na verdade, uma coisa foi cravada na cruz. O que foi cravado na cruz? Na cruz foi cravado tudo aquilo que eles falavam contra nós no passado, antes de convertermos. Todas as acusações feitas a nós, essas sim foram cravadas na cruz. E cancelou, Colossenses 2,14, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. O que foi pregado na cruz? Não foi a lei, foi as acusações contra nós. A partir do momento que fomos convertidos, não somos mais acusados. Temos um advogado, que é o Senhor. E olha, isso aqui foi em função do que Jeremias falou. Jeremias 31, 34. Porque eu mesmo lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei recordar mais dos seus erros e pecados. É o Senhor falando através de Jeremias. Então, ele não se lembrará mais dos pecados, porque lá na frente eles foram cravados na cruz. Alguns falam assim, não, mas as únicas festas bíblicas que Paulo ensinou para a gente pregar foi Páscoa e Pentecostes. Isso não é verdade, né? Mas vamos dizer que fosse. Quem nós seguimos? Paulo ou o Senhor? Já mostrei para vocês no início que o Senhor fala diretamente com Moisés. Essas são as minhas solenidades, minhas, do Senhor. Não é dos judeus, não é desse, não é daquele, são as minhas. Paulo celebrou também a festa dos pães asmos, os pães sem fermento, como diz em 1 Coríntios 5:8. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Isso aí é só para mostrar que não são só as duas festas que Paulo fala para lembrar. Mas precisamos ver também que Paulo foi o apóstolo mais mal interpretado de toda a Bíblia. Porque as pessoas afirmam que o próprio Paulo, logicamente, né, afirmam erradamente, que o próprio Paulo nos instrui a abandonar a lei. Paulo nunca fez isso. E se fizesse, ele seria um herege, né? Uma pessoa totalmente contrária aos ensinamentos do Senhor. Paulo, ele foi como um bode expiatório, né? Que pegaram ele para os próprios hereges se manifestarem deturpando a palavra dele. E João já sabia disso. Olha o que João fala. Aliás, Pedro, 2 Pedro 3, 15 e 16. Assim como nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos
como fazem também com as demais escrituras para a própria destruição deles. E como a palavra não contradiz, veja o que Paulo diz aqui em Atos 25:8. Eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Se Paulo serve a Deus com base na lei e nos profetas, como que ele pode ser visto como alguém que prega para deixarmos a lei? Se Paulo não pecou em coisa alguma contra a lei dos judeus, que é o que ele está afirmando, no caso é a Torá, então ele não poderia transgredir o mandamento de não celebrar as festas. E também ele não poderia induzir as pessoas a não cumprirem a lei se ele mesmo era um cumpridor da lei. Muitos dizem que não há nada no Novo Testamento dizendo que devemos celebrar as festas do Antigo. Essa afirmação, ela é uma afirmação totalmente irresponsável, porque, no fundo, a pessoa está dizendo o seguinte: só tem credibilidade o Novo Testamento, o Antigo não tem. Né? Se o Novo, onde a maioria dele veio do Antigo, né? Mais de 50% das citações do Novo Testamento estão no Antigo. Se o Novo não tem, se o Antigo não tem credibilidade, porque não repetiu aquilo que o Novo tem que repetir tudo, né? Então, uma afirmação totalmente descabida. E olha o que 2 Timóteo diz. Toda a Escritura, não está falando o Novo e não está falando o Antigo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Quando Paulo escreveu esta palavra, a única escritura conhecida era o Antigo Testamento. Então, Paulo afirma que ela é proveitosa para ensinar, repreender o mal, para corrigir os erros, ensinar a maneira certa de viver. Então, eu quis fazer somente uma pequena análise, né? Porque acho que não tinha sentido a gente falar de Hanukkah sem explicar por que devemos celebrar as festas, né? Eu sei que é tradição, né? Nós temos uma Páscoa que não tem nada a ver. Às vezes a pessoa pergunta assim: você que é judeu celebra a Páscoa judaica ou a Páscoa cristã? Eu falei assim: tem duas? Eu conheço uma só. Então, as nossas festas, né, que são as festas do Senhor, elas têm que ser celebradas de acordo com o que o Senhor falou, que as festas, na realidade, são deles, são dele, não são nossas. Isso eu mostrei logo no início. Então, espero que a explicação tenha julgado por terra, né, alguns preconceitos, alguns dogmas, e gostaria então de desejar a todos vocês um Shabbat Shalom e um Hag Sameach Hanukkah, que é um feliz festa de Hanukkah.